E aí, pessoal, já aprendeu a dilatação linear? Muito bem, eu sabia que você ia aprender, isso é fácil demais, né? O que a gente vai fazer agora é vermos o segundo tipo de dilatação, que é a dilatação superficial, é a dilatação das áreas. Vamos pensar um pouquinho no nosso cotidiano? Vamos olhar aquilo que nos rodeia. Você já parou para perceber que as cerâmicas elas são separadas por rejuntos, por pequenos espaços de uma cerâmica para outra? O que aconteceria se você tivesse uma cerâmica única que cobrisse toda uma parede? Poderia ser mais fácil a instalação, mas será que isso seria bom? É aí onde é que acontece. Todo material ele sofre expansão, ele sofre dilatação. Se você não tem espaço para que ele cresça, o que vai acontecer é que ele vai sofrer rupturas, vai sofrer rachaduras. Um viaduto, por exemplo, ele precisa desse espaço entre uma viga e outra para que ele possa se expandir durante os dias quentes. Então, sabendo disso, é interessante que você entenda que quando nós abordamos a área, uma chapa metálica se expandindo, nós estamos diante de uma dilatação superficial. Eu queria te convidar para ir na sua cozinha. Verifique se lá tem alguma frigideira amassada. Vamos lá? Dá uma carreira, vai lá, corre lá, vê se você tem uma frigideira amassada. E aí, você tem? Você sabe por que ela amassou? Agora faça o seguinte, antes que eu te explique, olhe por trás dela. Ela está lisa ou ela tem círculos atrás da frigideira? E aí, o que é que você diz para mim? Já percebeu? Veja só. Por que essas frigideiras elas hoje têm essas marcas circulares no seu fundo? É muito simples. Todo metal ele precisa se expandir. Quando não temos essas marcas, o que vai acontecer é que esse metal, ao se expandir, ele cresce em todas as suas dimensões. Mas quando ele é esfriado, ele também reduz. Com o passar dos dias, essa expansão e essa redução vai fazendo com que o metal perca a sua elasticidade, fazendo com que, em alguns momentos, uma parte volte, reduza mais do que as outras. E é aí que você começa a ter a frigideira amassada. Mas se na sua casa não tem nenhuma frigideira amassada, você deve perceber que todas elas têm um fundo circular. E esse fundo com esses cortes circulares serve para ter uma expansão, uma elasticidade maior. E aí, você gostou dessa explicação? Vamos ver agora como é que isso funciona no cálculo? Vê bem. Quando a gente tem a dilatação superficial, notem a semelhança da outro tipo de dilatação, a linear. Você tem um objeto, agora a gente está trabalhando com uma área, e aqui, ao ser aquecido, ele se expande, aumentando tanto o seu comprimento, a gente agora tem essa informação aqui do comprimento. Lembrando que você pode chamar por outro nome, não tem problema nenhum, como você também vai ter um aumento da altura, que também pode ser chamado por outro nome. E aí, mais uma vez, notem a semelhança, é sempre importante você fazer essa ponte. O aumento superficial, ele é a diferença entre a área final e a área inicial, e aí é natural que você deve estar pensando, mas Paulinho, como é que eu identifico uma área? Lembre-se que uma área ela é caracterizada pela unidade de medida estar elevada a um termo quadrático. E aí também é importante frisar que pode acontecer que em alguns problemas você precise calcular a área. E quais são as áreas? Vem aqui comigo, me acompanha, olha cá, dá um destaque aqui, presta atenção, que essas três áreas vocês precisam lembrar. A área de um quadrado ou de um retângulo, lembrando que as relações são as mesmas, base vezes altura. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. E a área da circunferência, π vezes o raio ao quadrado. Então não custa nada você que está aí lembrar dessas expressões. Pois bem, vamos agora lembrar a mesma relação. Estão percebendo a semelhança? O aumento da área também é diretamente proporcional à área inicial, que também é diretamente proporcional à variação de temperatura. E se agora nós temos uma área aumentando, significa que o coeficiente de dilatação mudará de nome. Ele passará agora a ser chamado de coeficiente de dilatação superficial. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ele, tá? Grava aí. Então, como é que vai ficar o resultado final? O aumento da nossa área será o valor da área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura.
Mas então, o tamanho que essa área vai ter no fim será a área do início mais o aumento da área. Ah, já tô lendo o teu pensamento, já sei o que tu está pensando. Tu está pensando assim, mas ô Paulo, e o resfriamento, Paulo? O que vai acontecer? Ele vai diminuir também? Vai, meu filho, ele vai diminuir sim. Então isso quer dizer que aqui, ó, a gente pode também colocar o sinal de menos para caso no problema houver um resfriamento, tá? Então lembra dessa expressão. E aí, ó, vamos agora trabalhar um pouquinho dessa relação entre esses coeficientes. Existe sim uma relação. O coeficiente de dilatação superficial, ele vale 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. E aí, eu queria parar um pouquinho aqui. Para um pouquinho o que você está fazendo. Olha para mim, olha para mim. Preste atenção no que eu vou te dizer. O coeficiente, ele é informado no enunciado. E você tem que estar atento que o coeficiente a ser usado na equação tem que estar de acordo com o tipo de dilatação. Um exemplo, o coeficiente de dilatação linear só pode ser usado na dilatação também linear. O coeficiente de dilatação superficial tem que ser utilizado com quem? Com a dilatação superficial. O que pode acontecer é ele informar esses coeficientes de forma errada. Ele coloca o coeficiente linear dentro de um problema de superficial ou podendo ter o vice-versa. Então fica sempre atento ao tipo de dilatação que você tem. E aí, você aprendeu? Vamos para o próximo tipo de dilatação? E aí, pessoal, vamos terminar a nossa aula? Chegamos agora à parte final da nossa primeira parte da nossa aula de dilatação, onde nós estudaremos o terceiro e último tipo, que é a dilatação volumétrica. Nessa dilatação, a gente pode diferenciá-la entre a dilatação volumétrica dos sólidos e da dilatação volumétrica dos líquidos, que nós vamos abordar na próxima aula. Então, o que é importante que você sempre perceba é a semelhança das relações matemáticas dos 3 tipos de dilatação. Então, se você que está aí tem aquela dificuldade de memorizar fórmulas, olha que coisa boa, você não vai precisar memorizar, porque se você entender a lógica de uma das dilatações, você vai replicá-la para as outras. Vamos lá comigo? Então, na dilatação volumétrica, você tem aqui um objeto dotado das 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Sofrendo o aquecimento, você vê que ele tem a sua expansão de todas as dimensões. E aí, mais uma vez, a gente vai trabalhar com o quê? O aumento que ele sofreu, ou seja, a variação do volume, é o que a gente chama de aumento. No caso, aumento volumétrico. E esse valor do aumento, ele sempre vai ser a diferença do volume que você tem no fim com o volume que você tinha no início do problema. Lembrando que volume é uma característica cujo expoente da unidade de medida tem o número 3. Então, ó, não esquece disso não, até mesmo para você não confundir. Então, aí você diz, mas Paulo, eu vou precisar calcular o volume? Infelizmente, dependendo do problema, sim. Então é bom com que você tenha em mente essa revisãozinha das equações. Ó, vem aqui comigo, acompanha aqui. Ó. Lembre-se, o volume de um prisma... Aí, Paulinho, eu não sei o que é um prisma, Paulinho. O prisma é aquela figura geométrica cuja a figura da base, o formato de sua base, é igual ao formato de sua tampa. Então, uma lata de leite é um prisma. Um dado também é um prisma, porque eles têm a sua tampa, a figura igual à sua base. Então, sempre que você tem um prisma, você vai calcular a área de sua base, seja ele um triângulo, se for um prisma de base triangular, um quadrado, um pentágono, um hexágono. E aí depende da figura geométrica, vezes a sua altura. Estão percebendo como é fácil? Lembrando que essa área da base também pode ser calculada dependendo do tipo de avaliação que você faça. E o volume da esfera, que é importante, sempre é importante você saber o volume da esfera, 4/3 πr ao cubo. E aí, gostou da revisão? Vamos terminar? Então, mais uma vez, ó, a variação do volume, ela encontra-se diretamente proporcional às 3 características similares à dilatação superficial e à dilatação linear. Ela é diretamente proporcional ao volume inicial, ela é diretamente proporcional à variação de temperatura e agora a gente tem um novo coeficiente,
o coeficiente de dilatação volumétrica. Lembrando que agora estamos trabalhando com a expansão de 3 medidas. Então, assim, o nosso volume final, ele fica de que forma? Igual ao que você fez anteriormente, volume do início mais o aumento do volume. E como você já deve ter imaginado que aqui também sofre a ideia da contração, você pode acrescentar o sinal de menos, indicando a redução do volume, caso ele seja esfriado. E aí chegamos a uma equação onde você também não precisa ter o descargo emocional para memorizá-lo. Por quê? Você calcula o aumento e com o resultado você basta somar ou subtrair, dependendo da situação, com o volume inicial. Bom, e agora o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar relacionar o coeficiente de dilatação linear com o volumétrico. E lembre-se que no alfabeto grego você tem a letra alfa representando uma dilatação, uma expansão. A letra beta representando o numeral 2, beta, coeficiente superficial, 2 dimensões. E a letra gama, ela representa o numeral 3, representando 3 expansões, 3 dimensões. E é por isso que você tem o gama como sendo 3 vezes o alfa. E aí note que a gente pode fazer um pequeno resumozinho, onde o beta é 2 vezes o alfa, o gama é 3 vezes o alfa, e assim a gente também pode relacionar o gama com o beta, visto que esses alfas são os mesmos. Então, pode acontecer, dependendo do problema, que ele venha solicitar essas relações. Mas agora você já está expert nessa diferença. E aí, você entendeu a aula? Bom, agora a gente finaliza a nossa primeira parte da aula e vamos iniciar uma segunda parte, onde a gente vai entrar agora nas dilatações volumétricas, no caso dos líquidos, e nós vamos trabalhar características da dilatação de cada um dos 3 tipos. Então, conto com você na nossa próxima aula. Até mais!